Bom, o texto que foi lido pelo Júnior, obrigado Júnior, fala de Marcos 4, versículos de 1 a 9, e fala sobre sementes, né? Jesus gostava muito de dar exemplos àquelas pessoas, e ele falava sobre sementes que tinham caído ao longo de um caminho, né? E que sementes eram essas? Assim como aquelas pessoas naquela época era muito fácil, Jesus usava exemplos que era muito fácil do povo entender o que estava acontecendo. Ele falava a linguagem do povo. Então ele disse, né, que uma semente caiu à beira do caminho. E eu convido você depois a ler esse capítulo 4 até o versículo 20, onde no versículo 15 até o 20, né, Jesus explica aquele povo o que ele queria dizer. Então, nós temos 4 tipos de semente que simboliza 4 corações aqui hoje. E eu tenho certeza que o seu coração aqui hoje, né, se está com espinhos, se está meio duro, né, você quando entrou naquela porta, você pediu a Deus que o seu coração fosse renovado, que a sua vida fosse transformada. Então, essa planta que está aí, né, ela está num solo que não é um solo muito bom pelo visto, mas ela está florescendo. A exemplo de uma árvore que tem lá em casa, de um pé de goiaba, que por várias vezes eu arranquei, e por várias vezes ele brotou, até que eu desisti dele. Falei, deixa você ficar aí agora, né? E ele não está num lugar muito bom, mas ele insiste em viver ali, e ele dá frutos. Então, a semente que caiu à beira do caminho, né, significava a mensagem ouvida, e que Satanás muito facilmente tira dos corações. Era isso que ele queria dizer. Também falou sobre uma semente que caía num terreno cheio de pedras, né? Era aquela mensagem que era ouvida com alegria e que muitos aqui hoje ouvem com alegria, mas que com o tempo abandonam, porque essa mensagem, uma planta quando brota em cima de uma laje, de alguma coisa que tem pedra, é difícil para que aquela raiz dela penetre, que ela tenha sustentabilidade. Então, muitas vezes, pode ser que o seu coração hoje é um coração endurecido pelas dificuldades que você tem tido na vida. E talvez você não tenha mais lembrado do primeiro amor, né? Não tenha mais aquele coração de quando você foi às águas, passou pelas águas, as coisas foram acontecendo, você foi ficando amargurado. E hoje é o momento de você tirar aquelas pedras que tem no seu coração e deixar que essa semente, essa palavra possa penetrar e ganhar raízes, aprofundar. Também o texto fala em Marcos 4, 18, ainda outras são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, ilusão, riqueza e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. A vida nossa aqui, que Deus espera, é uma vida que produza frutos. E nós vamos discorrer mais à frente sobre alguns desses frutos. E a Bíblia está cheia de exemplos de frutos que o cristão pode dar. Mas veja bem, que a mensagem desse texto ela é atual. Hoje o que mais as pessoas têm buscado no momento de crise? Ficarem ricas. O que mais as pessoas têm se preocupado? Será que eu vou ter emprego? Será que amanhã eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou ter um padrão de vida? Né? Várias são as coisas que têm sufocado os nossos corações. Mas a gente precisa tirar esses espinhos e deixar que essa palavra brote, que essa palavra floresça, que essa palavra ganhe força. E também fala sobre a semente que caiu numa terra boa, né? Aquele coração que depois frutificou. Mas em algum dado momento das nossas vidas, né, e assim como eu falei no início da minha fala, eu precisei que a igreja estivesse orando. Alguns irmãos chegaram até para mim e falaram, Ayrton, eu estou aqui para te ajudar. Porque não é fácil. E em alguns momentos eu vou precisar estar ali ombro a ombro. Alguns momentos eu vou precisar que alguém me reboque.
que alguém esteja comigo. E é isso que conforta, é isso que nos faz caminhar. Mesmo uma planta que nasce numa terra boa, em um dado momento ela precisa de cuidado, ela precisa de alguma coisa, né? Então, a gente vai poder ainda olhar, tá? Uma coisa interessante. Jesus está à porta e bate. Ele está batendo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para a gente, tá? Em Apocalipse 3:20, o quê? Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e nós jantaremos juntos. A primeira iniciativa que eu tenho que ter quando eu quero crescer espiritualmente é já plantar a semente, mas eu preciso abrir essa porta, eu preciso convidar Jesus para estar dentro da minha vida, dentro do meu coração, eu preciso ter a primeira atitude. Eu quero crescer espiritualmente, então começa abrindo a porta, deixando que Jesus entre para morar no seu coração, no meu coração. Tem uma pergunta que Jesus fez há milhares de anos e ela continua atual. Ela continua atual e ela diz o seguinte: o que nós vamos escolher? Vida ou morte? Essa tem sido a temática que Jesus tem colocado nas nossas vidas. Nós temos uma escolha: vida ou morte. E a gente precisa escolher. E o que vai ser? Quando a gente chega até a igreja, como é que acontece? Deus, eu quero te servir, eu quero para todo sempre estar ao seu lado, mas as coisas vão acontecendo, as preocupações vão acontecendo, e a gente esquece que a gente escolheu vida. Então hoje é o momento de eu tornar a lembrar que a partir do momento que eu me converti, eu escolhi viver e viver ao lado de Cristo. Eu tenho que lembrar que a minha pátria não é nesse mundo, a minha pátria é lá nos céus, e Jesus está lá preparando, e eu preciso lembrar disso. Mas hoje ele tem uma pergunta atual para a gente. Ele fala: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo? Duro, né? Jesus falando: por que vocês estão na igreja chamando de Senhor, se não fazem o que eu digo? Vamos lá abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, 22 a 27. E a primeira coisa que a gente vai ver em Tiago, capítulo 1, 22, é o seguinte: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Se eu tenho chegado na igreja domingo após domingo, ouvido a mensagem, mas essa mensagem não tem saído daquela porta, é o momento de eu começar a colocar a mensagem em prática. Porque não basta apenas ouvir, eu tenho que viver. 23 diz: porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece da aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem a lei e não a esquece,
mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, e não se deixar manchar pelas coisas más deste mundo. Eu quero crescer espiritualmente, então eu tenho que começar a colocar a palavra de Deus em prática. Eu tenho que, muito mais do que colocar em prática, eu tenho que viver essa palavra de forma diária. Eu tenho que colocar na minha vida que Deus tem a primazia. Só aí eu começo a sentir a dificuldade que eu posso ter em fazer aquilo que Deus quer ou não. Posso começar a perceber o quanto eu estou perto da vontade dele ou quanto eu estou longe. Muitas vezes, a Bíblia nos comparou como árvores. Muitas vezes. E João, capítulo 15, versículo 1 a 6, traz para a gente algumas verdades. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles sejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Quando eu falo assim, Jesus, vem habitar na minha vida. Jesus, vem fazer diferença na minha vida. Eu tenho que estar ligado a Ele, se eu quiser ser uma árvore frutífera. Eu sou um dos galhos dessa árvore. E mais, eu tenho que saber que num dado momento da minha vida, Jesus vai fazer algumas podas. Aquilo que não serve, Ele vai precisar podar para que aquele galho possa dar frutos. Não é assim que vocês fazem em casa? O pessoal que gosta aí das rosas, né? Numa determinada data vai lá, tira umas folhas que está a mais, né? Tira uns galhos que já não estão frutificando tanto, e aí aquela roseira depois fica bonita, né? E a pessoa fala, valeu a pena, valeu a pena. Mas você já se perguntou para aquela árvore, se ela pudesse falar, se ela ia querer que você podasse o galho dela? Nós somos uma árvore diferente que muitas vezes falamos, e muitas vezes até corremos, né? É uma árvore que tem pezinhos e sai correndo da presença de Jesus Cristo. E não se deixa podar. As dificuldades que surgem nas nossas vidas, muitas vezes nos ajudam a podar a nossa vida. Nos ajudam a perceber o quanto é que nós estamos firmes, ou quanto é que eu ainda preciso caminhar. Eu preciso me permitir deixar ser podado. Ainda ele continua falando assim, vocês já estão limpos por meio dos ensinos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Olha a ação aí, continuem unidos comigo. E eu, Jesus, continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também, vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu quero ter uma vida que agrada a Deus. Se una a Jesus Cristo. Essa é a chave. Se você veio aqui hoje, buscando conhecer esse Jesus, essa é a chave. Se una a Ele, para que você tenha uma vida frutificada.
uma vida que agrada a Ele. Ele continua dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está comigo, unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer, ou nada podem. A gente tem a ideia, ou é tentado a achar que nós podemos fazer as coisas sem a presença de Deus. Até podemos, mas não vai ser da forma como Ele quer. Não vai ser aquilo que lhe agrada. Eu preciso tirar os espinhos que estão na minha vida. Eu preciso deixar que eu, como galho, me una àquela árvore e saiba que aquela árvore, ela tem raízes tão fortes, tão profundas, que se eu for um galho que me deixar podar, eu vou crescer frondoso. Eu vou ganhar, massa e vou ficar cada vez maior. Como eu disse, as nossas decisões são de vida ou morte. E ele diz no versículo 6, que quem não está unido com Ele será julgado fora. Nós temos a opção. A nossa vida é sempre uma escolha. Não tem meio termo. Tem uma ilustração que fala de um homem, que estava lá em cima do muro, e os cristãos de um lado, vem, pula para cá, e Satanás do outro lado de braço cruzado. Ele olhou para Satanás e falou: você não vai me pedir para pular para o seu lado? Ele falou: não preciso, o muro é meu. Ficar em cima do muro não é uma opção. Vamos lá em Colossenses capítulo 3. E aí eu convido você, depois também, ler Colossenses 3, de 1 a 17. Colossenses 3 diz, Colossenses 3, capítulo 1. Eu vou ler aqui os 4 versículos, mas em casa, leia até o 17. É um capítulo que nos ajuda a entender muito sobre como buscar crescer. E ele diz assim: portanto, vocês já ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu não posso ter a minha vida cristã olhando para o chão, olhando, coitado de mim que sou. Ai, meu Deus, eu sou insignificante. Será que você e eu somos tão insignificantes? Jesus não morreu na cruz à toa. Deus não mandou seu filho morrer na cruz à toa. E se ele morreu na cruz, é porque você e eu temos valor. Mas ele nos dá o livre-arbítrio de escolher de que lado nós queremos ficar. Então, a vida cristã, ela não é uma vida estática. Batizei, agora eu vou todos os domingos, vou sentar no banco da igreja, vou ouvir a mensagem, vou falar: oi, irmão amado, seja bem-vindo. E depois eu vou para a minha casa, viver a minha vida durante a semana, e no próximo domingo eu vou voltar. A vida cristã é uma vida que exige crescimento. E quando é que eu tenho que parar de crescer? O dia que eu morrer, ou que Jesus voltar. Até lá, é uma busca constante. E não importa se você tem um mês, um dia, 20 dias, 30 anos, 40 anos na igreja.
nós sempre vamos estar aprendendo algo. Nós sempre vamos olhar para a nossa vida e falar assim, eu ainda preciso melhorar isso. É assim que funciona. Então, procurem as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. E por que que Jesus falou isso? Porque nós precisamos ter um alvo. Se nós não temos um alvo, cada um de nós ia andar para o lado que bem lhe aprovasse. Mas quando eu estou olhando para o alto, eu falo, é ali que eu quero chegar. É ali que eu tenho que ir. Eu tenho que manter meus olhos para lá. E vou manter. Lógico que vão acontecer coisas na minha vida que vão tentar tirar meu foco. Vão tentar tirar minha visão do alto para o lado, para baixo. E quantas vezes na nossa vida a gente vai ser pego olhando para baixo? Porque a gente está chateado, porque a gente está abatido. Vai acontecer. Mas eu preciso rapidamente lembrar de olhar de novo para o alto e falar, Deus, o Senhor mandou seu Filho na cruz. O Senhor sabe bem o que é a minha vida. E Ele vai operar um milagre nas nossas vidas. Ele tem operado. E Ele não nos abandona. Pois vocês morreram. E a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu tenho que lembrar para aqueles que um dia passaram pelas águas, que não foi um mero ritual, que não foi para alguém, para que o evangelista saísse do meu pé, né? Eu vou batizar, porque aí ele não vem aqui em casa mais me falar que eu tenho que aceitar Jesus. E também assim, eu não estou fazendo nada, então deixa eu aceitar Jesus e tudo bem. Não. A partir daquele momento em que nós falamos, Jesus reina na minha vida, eu comecei a ter que caminhar, e só vou parar o dia que Jesus chamar, ou o dia que eu não estiver mais nessa terra. Então, para aqueles que um dia falaram para Deus, seja Senhor da minha vida, e hoje já Deus não é o Senhor da sua vida, é o momento de mudar. É o momento de se reconciliar com Ele. E para você que ainda não aceitou, é o momento de convidar Jesus para fazer morada no seu coração. Além disso, eu gostaria ainda de ler Colossenses, o versículo 14. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3, 14. Como é que eu vou saber que a minha vida, ela tem os frutos do Espírito? Como é que eu vou saber se eu estou crescendo ou não? Será que eu tenho um termômetro? Quando eu estou com febre, eu tenho um termômetro, né? Quando eu estou querendo saber se eu estou mais pesado, eu vou na balança. Mas como é que é isso na vida espiritual? Como é que eu vou saber como é que eu estou? Uma coisa simples. Vamos ver aqui. Colossenses 3,14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dá a vocês nas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais,
louvem a Deus com gratidão no coração, e tudo o que vocês fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Será que em meio a todos os problemas que eu estou tendo, ou em todas as dificuldades, eu tenho lembrado de agradecer a Deus? Será que eu tenho buscado viver em paz com os outros? Isso é um bom exemplo de como é que está o meu crescimento espiritual. Isso é um bom exemplo de onde eu posso começar. Será que eu tenho colocado os meus planos diante de Deus? Como diz o versículo 17, tudo o que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeçam a Deus. Será que eu tenho feito isso? Gálatas ainda nos lembra mais sobre alguns outros frutos do Espírito. Vamos ler junto? Vamos lá. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus nos deu vida, controle também a nossa vida. Essa tem que ser uma oração diária na minha vida. Que o Espírito de Deus tenha controle sobre a minha vida. Eu preciso lembrar que Deus tem que ter controle sobre a minha vida. Alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade. Parece que a gente está indo na contramão do mundo, não é? Não falou nada ali que é parecido com o que o mundo quer. Uma pessoa humilde hoje, coitado, esse cara aí é um banana, né? Um mexerica, sei lá o que é, né? Nós podemos fazer dele um gato sapato. As pessoas confundem humildade com respeito a Deus. Paciência. É fácil exercer paciência na Afonso Pena às 18 horas, numa sexta-feira depois que choveu, e você quer chegar em casa e não consegue, e aí você fala, Gálatas 5:22. Está longe, não está? É fácil ter paciência quando você ouve o noticiário e fala, se fosse eu. Está longe. Mas nós precisamos. É daí que vem o nosso termômetro. Filipenses diz algo muito interessante para a gente. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço o que está à minha frente. Eu falei para vocês que a vida cristã ela não é parada, ela é móvel, eu tenho que correr, e Paulo fez muito bem isso. Ele falou, olha, tudo que eu fiz até agora, eu esqueço. Eu continuo correndo, eu continuo buscando. Você sabe qual que é o perigo de nós ficarmos parados? É que nós nos acostumamos,
nossos músculos vão ficando fracos, nossa barriguinha vai crescendo, né? Aí imagina um cristão gordo, mas o gordo ali, aquela gordurinha em excesso que faz mal para a nossa saúde, vamos colocar como sendo um pecadinho aqui, um outro ali que foi acumulando, né? A gente foi deixando. E a gente vai, né? Até um belo dia, o que acontece com as pessoas que vão ficando obesas? Começa a chegar a 150 quilos, 200 quilos, daqui a pouco não sai nem da cama. Não é? E assim fica a vida do cristão, fica cristão barrigudo, né? Preguiçoso. Se Deus voltar hoje, vai ter que colocar mais 2 asas para poder subir, porque, né, não sai. Não vai, né? Está pesado, uma asa só não dá, tem que subir com 2. Irmão, hoje é 2. A gente corre esse risco. Para finalizar, busquem crescer aos olhos de Deus. Tá? Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus, eu quero aprender mais sobre a tua vontade. Eu tenho alguns passos. 9h da manhã, aqui na igreja, escola dominical. Procure um grupo perto da sua casa. Ah, mas aí são só 2 vezes na semana. Você come só 2 vezes na semana, Ayrton? Não. Olha, pega uma Bíblia. E hoje, nós temos Bíblia no celular, né? A gente vive de pendurado no WhatsApp. Não é? A gente fica no Zap o dia inteiro. Tem empresa que hoje o chefe sai para fazer reunião, toma um Zap em cima, porque o chefe só comunica no Zap. Tá? Tem casa que o menino fala para o pai assim, oi, o menino está no quarto, mas ele fala no WhatsApp para o pai que está no outro quarto. Você sabe o que acontece? A gente corre o risco de ser aquela geração robotizada. Então, esquece um pouco o WhatsApp, esquece um pouco o Facebook, de acompanhar quem fez, quem que deixou de fazer, sabe? Coloca uma Bíblia no seu celular, tem vários modelos, vários tipos, tudo de graça. Graças a Deus por isso. Tem Bíblia que até se você tiver dificuldade de ler, você dá um play lá e ela vai falando para você, arruma um fone de ouvido e vai ouvindo. Pelo menos está aprendendo. A gente precisa buscar a sabedoria. Ah, mas eu não vou entender tudo que está. Peça a Deus. Tem irmãos aqui preparados para ajudar. Irmão, eu não entendi bem essa passagem, você pode me explicar? Né? Usa o WhatsApp para perguntar para ele o que é aquela passagem então, pronto. Já que é tão moderna assim, né? Mas faça isso. Crescer em espírito é dinâmico. Crescer em espírito exige força, exige querer sair do lugar. Crescer em espírito tem que tirar os espinhos. E se hoje, por algum motivo, que eu não sei, você, ao longo da sua caminhada, perdeu esse vigor, essa esperança, que Deus possa estar te abençoando, que você venha à frente, né? Que nós vamos estar orando por você, e que você tome um passo, mas não só o passo aqui, o passo de continuar essa caminhada, o passo de continuar a servir nesse Deus, e o passo de querer crescer. É dinâmico. Mas Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem vai abrir a porta é você. Você precisa abrir essa porta. Amém? Amém?